Tem um livro que eu sempre indico aqui no canal, eu já parei de falar muito sobre ele, mas eu sempre indico, que é o Breviário da Decomposição, né, do Seo Han. E ele fala muito sobre essa questão das paixões, né? Paixões por ideias, paixões por ideologias ou coisas desse tipo, que faz com que o homem perca a noção do seu indivíduo, né, do indivíduo como homem, como pessoa, e parte para uma lógica de vida a qual ele pensa na sociedade, pensa na cultura, em mudança e blá 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 blá. O Sr. Honey bate muito nessa tecla, né, que os homens deveriam deixar as paixões para o lado. Tanto é que ele vivia na Romênia, né, quando ele viu que a questão política da Romênia estava uma loucura, ele se exilou na França, né? E isso me remete muito ao que eu tenho como padrão de vida, de que eu nunca vou me sacrificar por pessoas, tá? Eu nunca vou me colocar como se fosse um peão de um jogo de xadrez para me sacrificar pelas pessoas e até mesmo por uma sociedade que sempre cagou na minha cabeça. E uma vez eu tava até conversando, eu já falei sobre isso, mas às vezes eu tava conversando com um rapaz aqui que ele é um policial do Rio de Janeiro, ele é patente alta aqui no Rio de Janeiro, né? E eu conversando com ele e a mãe dele uma vez, ele tava falando, poxa, Epifania, eu quero tirar minha mãe daqui da Zona Oeste, né? Que ele morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a Zona Oeste, porra, é basicamente a faixa de Gaza carioca, parceiro. Ali a bala come e é foda. Mas a mãe dele gostava muito ali da Zona Oeste e do local onde ela morava. E ela passou anos ali fazendo uma reforma dentro do apartamento dela. Ela era muito apegada a esse apartamento, cara, e foi muito difícil para esse cara tirar a mãe dele de dentro daquele apartamento e meter ela numa zona sul carioca e tudo mais. Só que é aquela coisa, quando você tem uma paixão e você não quer largar ela, provavelmente ela vai te custar muito caro, tá? E a paixão é o grande mal que eu vejo dos seres humanos. Eles procuram alguma coisa para se apaixonar, e quando eu digo paixão, eu não digo amor, tá? O amor é diferente da paixão. A paixão é uma patologia, ao meu ver. E muitos caras acabam apaixonados por materiais, por ideias, por ideologias, como eu já falei. E o que acontece, cara? Existe no nosso meio uma crença de que o homem moderno é fraco. Olha, eu digo que o homem moderno ele pode ser fraco em algumas situações do manginismo, ou até mesmo tá meio que se sojando com o tempo, mas, cara, eu duvido. Eu aposto um dinheiro se pegasse todos os boomers da nossa sociedade, tirasse esses caras, digamos assim, botasse eles numa máquina para rejuvenescer esses caras, jogassem esses caras hoje na sociedade, falassem, vai lá, irmão, faz tudo que você fez há 40, 50, 60 anos atrás, faz tudinho que você fez lá e tenta fazer agora aqui. Esses caras provavelmente meteriam a bala na cabeça, porque eles não iriam suportar a sociedade de hoje. Eu sempre brinco, né? Eu falo até com os ouvintes em lives ou em coisas do tipo. Se meu avô, o teu avô, ou o teu pai, o meu pai, tivessem hoje com 19, 18, 17 anos, eles provavelmente seriam incels e muito provavelmente não conseguiriam nem casar, ou até mesmo teriam mulheres de baixíssima qualidade se tivessem, tá? Provavelmente não teriam aquela pujança de comprar uma casa, porque terreno antigamente era mais barato, não era uma superlotação como é hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro. A Zona Oeste Carioca, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, ela, se você voltar uns 30, 35 anos atrás, cara, era só mato. Então, para você ter um terreno, você ter um terreno grande ali, era muito barato, muito fácil. Até tinha a questão das invasões e tudo mais. Só que hoje, você comprar uma casa hoje na Zona Oeste, ali dependendo do local, você vai pagar, cara, no mínimo 300 mil reais, entendeu? Se você não for favela, né? Você vai pagar muito caro por uma casa, um apartamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só que esses caras, eles não conseguem ver que o tempo passou, as coisas mudaram, e que não é que o homem, hoje moderno, ele seja fraco porque ele é fraco, porque ele é mimado, coisa do tipo, não. O homem moderno é o que mais sofre, cara. É o que mais sofre. O teu pai e teu avô, por exemplo, podem ter tido muita abundância no tempo deles em certas situações, seja de empregabilidade, com facilidade para conseguir terreno e coisas desse tipo. Hoje em dia, cara, o mundo mudou e quem vive de fato na merda, quem de fato sofre, são os homens modernos. Mas aí,
o que que acontece? O boomer e essas pessoas de uma outra geração sempre vão ver esses caras como fracos, sendo que eles pegaram uma nata de uma sociedade passada, de certa forma. E aí eles tentam empurrar na cabeça do jovem que o jovem é fraco e ele tem que buscar se sacrificar ou salvar o Ocidente, ou salvar a sociedade, ou buscar um resgate de uma sociedade que esses caras do passado destruíram. Não fui eu, não foi você, cara, que destruiu essa sociedade. A gente já nasceu em uma sociedade totalmente colapsada. E a gente está sobrevivendo. A gente não vive, a gente sobrevive. Então, você tem que saber se adaptar da melhor forma possível para você não ser, digamos assim, acabar sendo selecionado por uma questão até mesmo natural e ser excomungado ou ser extirpado da sociedade. Tem que sobreviver, tem que se adaptar da melhor forma possível e fazer até concessões em coisas como virtude da sua vida. Você tem uma certa virtude ou você tem alguma coisa que você não quer abdicar, mas você é obrigado a abdicar para a sobrevivência. Exemplo, casamento. Eu sei que tem muitos caras que queriam casar, queriam ter filho, mas eles tiveram que abdicar disso para sua própria sobrevivência. Entende? Não é uma questão de que ele é fraco ou não. É uma questão lógica. Ou ele se adapta ou ele morre. É isso que acontece. E no Breviário da Decomposição do Sr. Han, ele bate muito nessa questão. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vou usar uma questão aqui do Rio de Janeiro. Às vezes eu vejo os caras falando a seguinte coisa. Ah, os homens de hoje são fracos. Eles deixaram a sociedade se deteriorar dessa forma, então eles têm que resgatar, eles têm que meter a mão na massa e mudar as estruturas da sociedade. Eu falo pra esse cara, vem pro Rio de Janeiro, brota aqui, brota no Rio de Janeiro aqui, você que acha isso. E tenta mudar as estruturas sociais do Rio de Janeiro para você ver se você não vai acabar ou com a bala na cabeça, ou você vai acabar perdendo tudo, porque a sociedade vai te destruir de uma forma que você nunca vai cogitar uma coisa que seres humanos possam fazer. É isso que o Rio de Janeiro vai fazer com você. Então, quando um cara, por exemplo, sai do Rio de Janeiro e vai para outro estado, outro país, ele é fraco, porque ele buscou o melhor da vida dele, para a vida dele, saindo do país, saindo do estado, ele é fraco, porque ele não quis resgatar a sociedade, porque ele não quis morrer lutando por uma sociedade que não quer mudar. É muito fácil você querer resgatar uma sociedade quando ela entrou num colapso, num declínio, e existe um panorama geral, macro, de que todo mundo quer mudar. Todo mundo falou, não, chega disso. Ok, nessa situação, quando a gente está mudando de um período para outro, é concebível você fazer isso. Agora, você pegar uma estrutura de uma sociedade culturalmente podre e corrompida, apontar o dedo na cara do amigo e falar, aí, você é fraco porque você não quer mudar a sociedade. Você, pra mim, é um canalha, tá? Você que acha isso, esses conservadores, pra mim, você é um macaco gibão, sabe? Um macaco gibão. É basicamente isso. Você é um simian, você não tem noção da realidade, você não faz isso na sua própria vida, talvez a sua vida seja uma merda e você quer que as pessoas se sacrifiquem por uma ideia de sociedade que você tem. Você é um grandíssimo filho da puta, pra falar a verdade. E os cariocas que tiveram, por exemplo, essa noção de que o Rio de Janeiro tá na merda, cara, todos eles saíram daqui. Hoje você vê que os caras que têm um mínimo de sanidade ou que têm capacidade de conseguir sair do Rio de Janeiro, eles saem. Eles não ficam presos naquela coisa, ah, é o meu estado, é a minha terrinha, logo eu tenho que mudar e salvar essa sociedade. Sabe por que eles não fazem isso? Porque o carioca não quer mudar. O carioca culturalmente, daquele jeito mais favelado, mais escrachado, ele gosta do modo que é a sociedade. Ele aprendeu a viver dessa forma bestial. Então, se as próprias pessoas da sociedade querem viver de uma forma bestial, querem viver na caverna de Platão, para que você vai mudar isso? Para que você vai tentar lutar contra a cultura, contra as pessoas, contra as engrenagens do sistema, querendo mudar a sociedade que não quer ser mudada? É loucura ou canalice. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso próprio meio aqui da machosfera com essa questão de espalhar a Red Pill. Eu já falei várias vezes aqui, eu não tô aqui para fazer você se tornar um Red Pill, eu tô aqui para falar, você vai escutar, você vai chegar a uma conclusão lógica por você mesmo e aí você vai fazer a sua síntese da sociedade, da vida e vai chegar às suas próprias conclusões. Mas, por exemplo, imagine que exista
pessoas que querem mudar a sociedade, querem mudar a cultura com a palavra Red Pill. Existe uma lei, a Lei 13.642, que diz que disseminar conteúdo de misoginia na internet configura crime, tá? Então, só mesmo você falar sobre a Red Pill já pode te gerar você ser preso, você ser prejudicado, você perder o emprego porque você vai ser taxado como misógino e coisas do tipo. É muito por isso que eu não mostro a cara e eu acho muito perigoso ficar botando a cara que tapa. Até mesmo se a gente colocasse, por exemplo, um MGTOW na política, para uma mudança nem de estruturas sociais, tá? De você querer mudar as leis e tudo mais, mas uma mudança cultural. O cara que chegasse lá no Planalto e começasse a falar sobre Red Pill ia configurar como misoginia, ele iria ser extirpado do sistema, provavelmente preso, perder os direitos e seria usado como um exemplo para caçar mais homens. E iam falar, olha só, tá vendo aquele cara que tá lá, ó, que foi votado por um bando de homens misóginos? Temos que ter uma iniciativa para caçar esses homens. E aí todos os homens da sociedade que tivessem o mínimo de uma fotinho de um MGTOW no Facebook, no WhatsApp, começariam a ser caçados e expurgados pelo sistema. Então você não luta contra esse sistema porque ele culturalmente vai te perseguir. Às vezes o Estado não precisa fazer isso. Um exemplo sobre como o Estado não precisa fazer isso. Monark, tá? O Monark falou a merda dele lá, a groselha dele lá, obviamente porque ele fumou tanto boldo que o córtex pré-frontal dele foi pro caralho, até mesmo ele tava bêbado também. Então um cara que só tava falando ali e comprou um discurso daqueles libertários, né? Ah não, você tem que ter o direito de expressar a sua liberdade, e ele lutava, tá? Pela liberdade de qualquer pessoa se expressar da forma mais burra possível. Claro que ele sintetizou isso de uma forma idiota, tá? Porque ele é burro e porque ele é um macaco gibão. Agora, você vê que as pessoas que perseguiram ele foi a própria sociedade. A própria sociedade que ele estava se sacrificando ali, porque ele colocou o dele da reta. Você pode falar que o Monark é um drogado, é um bêbado, é burro, concordo. Mas ele colocou o dele da reta, irmão. Ele chegou na frente de todo mundo e falou, não, eu luto, eu advogo, foda-se, mas eu advogo pela liberdade das pessoas de falarem merda. Eu não vou entrar aqui na seara se eu concordo ou não com isso. Mas ele colocou o dele na reta. E sabe o que aconteceu com ele? A própria sociedade, como é refletida na caverna de Platão, foi lá e fudeu com a vida dele. Acabaram com o patrocínio dele, perseguiram ele, fizeram pressão social nos patrocinadores e o cara perdeu tudo. Porque ele expôs uma visão de que ele é a favor da liberdade até para as pessoas que odeiam ele e ele foi tolhido, caçado por isso. Então você não muda, você não tenta mudar uma sociedade que culturalmente é nojenta, é vil e que provavelmente vai te perseguir se você tentar mudar. Elas já estão viciadas nesse estilo predatório, bestial, e você não muda isso. Você simplesmente aceita. E é isso que eu falo pros caras. Os caras ficam putos com, porque tem muita feminista, porque tem muito mangina. Aceita a realidade, irmão, aceita. É isso aí que você tá vendo, vai continuar sendo assim e você é insignificante, não vai mudar absolutamente porra nenhuma. Eu cheguei nessa conclusão, eu sou insignificante. Tu acha que eu vou mudar a sociedade? Você acha que eu vou mudar as estruturas da cultura só porque eu tenho um canalzinho merda no YouTube falando besteira? Não. Você acha que se tiver uma movimentação dos homens que não são nem 1% de MGTOW na sociedade, vão conseguir fazer barulho e mudar uma estrutura social que vem de anos e anos e anos e anos, que já está viciada na nossa sociedade? Não. O que você faz? A mesma coisa que o Sr. Han fez lá quando ele morava na Romênia. Ele viu que a Romênia estava uma merda, o que ele foi lá e fez, saiu da Romênia, pediu asilo na França e foi viver a vida dele da melhor forma possível. É isso que deveria fazer. O homem não deveria buscar essa visão de que somos fracos e devemos resgatar a sociedade. Não, cara. Olha a tua vida. Para e olha a sua vida, cara. A sua vida tá tão boa que você precisa realmente sacrificar ela em prol de outras pessoas, em prol de uma sociedade.
Não é muito mais fácil você se preparar, você se condicionar de um modo que você pode se proteger e não necessariamente se sacrificar por essa sociedade, mudar a sociedade de uma forma macro, que é muito mais difícil? A forma micro é muito mais fácil. Você mudar você mudar as pessoas que você ama, a sua família e tudo mais. É muito mais fácil do que você tentar entrar num embate com o Estado, com os caras que têm o poder, com essa cultura viciada, depravada da sociedade. É muito mais fácil você abandonar isso e priorizar a si mesmo. E nós conseguimos ver isso até mesmo nesses caras que tentam te cooptar, tentam te fazer ficar apaixonado por uma ideia, por uma ideologia, a prol de que você milite ou se sacrifique por ela. Exemplo, o Paulo Cogos lá. Ah, porque tem que lutar, porque tem que meter a mão em arma, tem que derrubar o Estado. Grita pra caralho, faz um estardalhaço do cacete na internet, mas quando o Dória botou o dedinho no cu dele, ele pediu desculpa. Mas ele vai falar pra você que você tem que se sacrificar por um bem maior, por uma coisa metafísica e blá, 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 blá. Quando a família dele entrou na reta, o que ele fez? Desculpa, papai Dória. Pediu desculpa, tá? Então, por que você vai fazer o que ele não faz, que é o sacrifício? Porque você vai se doar por essa sociedade que sempre cagou na sua cabeça. Para e pensa, cara. O que essa sociedade brasileira deu pra você? O que você tem, que você olha pro Brasil, você olha para as pessoas e fala, porra, eu me sinto parte disso. Eu sinto que eu faço parte da sociedade, que essa é a minha cultura. O que ela te deu de fato que vale a pena você se sacrificar por ela? Provavelmente porra nenhuma, senão você não estava no canal, você estava dentro da Matrix lá, vivendo, digamos assim, junto com a nata da sociedade. Se você está aqui, é porque em algum momento, seja com você ou com as pessoas ao seu redor, você viu que a coisa não está muito boa, a coisa não está maneira, né? Ao mesmo tempo que talvez, se você for um neto ou seu pai veio período pós-guerra para o Brasil, eles tinham duas opções. Ou eles ficavam lá no meio de uma guerra que não tinha absolutamente nada a ver com o seu pai ou com o seu avô, e morreria, sei lá, no moedor de carne ali, Stalingrado e coisas do tipo, ou ele poderia pegar o barco e sair daquele país e falar, meu irmão, não quero fazer parte disso aqui, vai tomar no cu vocês aí que estão trocando bala à toa. Não sinto absolutamente nenhuma vontade de me sacrificar por essa merda. Aí o seu avô, o seu pai pegou o barco, veio pro Brasil, constituiu família, viveu da melhor forma possível e passou seu legado para frente, legado genético ou até mesmo alguma coisa mais material, como uma empresa ou coisa do tipo. Foi muito melhor para ele fazer isso do que ir lá tomar tiro de alemão ou de russo, morrer e ver a sua esposa tendo que virar uma GP, seus filhos morrerem de alguma doença ou inanição. Eu acho que valeu muito mais a pena ele ser tido como um covarde, como um homem fraco, entre aspas, ter sobrevivido e passado seu legado genético para frente. Só que a todo momento a sociedade vai querer te cobrar que você seja um homem forte, um homem de verdade, lute por ela e se sacrifique por ela. Mas sempre quando te cobrarem isso e você sentir a mínima vontade de lutar por essa merda dessa sociedade, lembre do Monark. Lembre lá do bicicleta que acabou se fudendo. O cara achou que deveria lutar pelo direito das pessoas de falarem merda, e as próprias pessoas, não foi nem o Estado que fudeu ele, hein? Claro que o Estado vai fuder ele mais à frente, mas inicialmente as próprias pessoas a qual ele lutou pela liberdade de falar merda foram lá, caçaram ele e acabaram com a vida dele. Então, o Monark, ele é um exemplo claro desses caras que idealizam um resgate da sociedade. O Paulo Cogos a mesma coisa, que busca essa coisa do sacrifício, do metafísico, porque você tem que ser homem forte, você não pode ser fraco, você não pode questionar as estruturas do casamento, porque senão você é um homem mimizento e homem fraco. Ou como uma Bia Kicis falou outro momento, homens se sacrificavam no fronte da guerra, e os homens agora deveriam fazer a mesma coisa e não ficar com medo de pegar uma doença, coisa do tipo. A todo momento, essas pessoas no topo da pirâmide falam para você se sacrificar e você não se vê como um indivíduo, e sim se ver como parte de homens, parte de um movimento, parte de uma ideia, parte de uma sociedade. Mas você não faz parte da sociedade.
Você não é uma simbiose da sociedade. Você é um indivíduo, um ser humano. E cara, a vida já é uma merda, a gente sobrevive, né, à sociedade de hoje. Então pra que você vai se sacrificar por essas pessoas que a todo momento estão apontando o dedo na sua cara, estão rindo de você, faz shaming com você, estão cagando para sua situação? Eu acho que não vale a pena. Mas para os caras que acham que vale a pena, eu digo boa sorte e vocês podem continuar indo rumo ao abismo.